Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus capítulo 24, do versículo 21 até o versículo 28. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de maio de 2014 e Deus me trouxe uma palavra ao coração, o Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 18 em diante. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu marido, a seu irmão, perdão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tornaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a leitura foi cheia de falhas, meu Pai,
mas a tua palavra ela é viva e eficaz, meu Deus. Senhor, fala conosco. Pelo amor do teu santo nome, nos ensina, Deus, a fazer a tua vontade, para que um dia possamos adentrar, meu Pai, nos céus pelas portas de Jerusalém. Um dia estarmos para sempre com o Senhor. Nos guia, meu Deus, pelo poder da tua palavra, porque esta vida, Senhor, é passageira, é breve, meu Pai. E breve o Senhor Jesus virá entre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, para buscar os seus remidos, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajude a compreender a tua palavra e fala conosco, meu Deus, e salva a todos aqueles que ouvem a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus estava esclarecendo aos saduceus. Era um povo que não acreditava em ressurreição. Existia na época os fariseus e também os saduceus. Os fariseus eram religiosos. Eles seguiam a Torá, a lei de Moisés, mas eles acreditavam na ressurreição. Porém, os saduceus não. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E o Senhor Jesus explica claramente para eles, porque ele estava com dúvida. Aí fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. O versículo 18 diz: então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência seu irmão, quer dizer, continuasse com a família. Aí ele fez uma comparação, um exemplo, que havia 7 irmãos e o primeiro tomou a mulher, quer dizer, casou com a mulher e morreu. E não teve filhos nenhum. Daí, o irmão dele casou com essa mesma mulher, não teve filhos e morreu também. E assim foi até chegar ao terceiro, da mesma maneira. Casou com a mulher, não teve filhos e morreu. Aí os 7 irmãos casaram com essa mulher. E todos eles morreram. E finalmente morreu também a mulher. Quer dizer, os 7 irmãos tiveram aquela mulher, a mulher ficou viúva de todos eles. E no final essa mulher veio a falecer, a morrer. E daí ele faz a pergunta: na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Quer dizer, quem será o marido da mulher quando ela ressuscitar na ressurreição do último dia? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus lhe respondeu claramente, no versículo 24: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Vocês não estão errando, não? Vocês acham que Deus vai fazer tudo de novo como era? Vocês acham que Deus vai construir, vai fazer novamente o homem e a mulher para viverem errando e pecando? Vocês não conhecem o poder de Deus? Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, pois serão como os anjos nos céus, não vão ter sexo, não vão necessitar de alimentos. Em Apocalipse capítulo 21 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem a luz do sol, nem do mar. O reino de Deus, Paulo diz em Romanos, que não é comida e não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Moisés, quando ficou com Deus 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, Moisés não comeu e não bebeu. A presença de Deus lhe basta. A presença de Deus, quando guiava o povo de Israel, Deus sustentou o seu povo com o maná, uma semente de coentro vinda do céu. Eles escolhiam aquela semente de coentro, faziam a massa e preparavam os seus pães. Para que Deus fez isso? Para lhes ensinar que nem só de pão o homem viverá,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A presença de Deus nos céus nos sustentará. Não necessitaremos mais de casar novamente. Não necessitaremos mais desta carne corruptível, pecaminosa, cruel, agressiva, violenta e inescrupulosa. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós fomos condenados nesta natureza caída, adâmica e mortal. Jesus estava explicando para os saduceus que o que Deus tem para nós é incomparável com esta geração, com este mundo, com este corpo corruptível. Ele diz que se a semente, o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá fruto. Ou seja, esta velha natureza caída, que nos escraviza muitas vezes, e Deus ele quer dar um novo corpo, incorruptível, um corpo como de anjo. É o que Deus tem para nós. É o que Deus quer te dar. Um corpo de anjo. Não vai mais necessitar dos cuidados deste corpo. Você não vai mais envelhecer, como diz Moisés no Salmo 90, que há 80 anos é enfado e canseira. Mas vai ter alegria. No céu é alegria. No céu é a paz. No céu poderemos voar como os anjos. Estar na presença do grande Deus. Todos nós seremos um só com Deus, como o Senhor Jesus fez a oração em João 17. Estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz: consolai-vos com estas palavras. Para sempre com o Senhor. É uma nova vida. Como João diz em Apocalipse 21, vi um novo céu e uma nova terra, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novo, meu ouvinte. Nada é como este mundo é, um mundo caído e corrupto, um mundo cheio de enganos, de laços, de armadilhas. Lá no céu o imundo não passará. Lá no céu o diabo não vai entrar. O teu acusador não vai entrar no céu. Estaremos somente nós com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus te diz: te prepare, igreja do Senhor. Se santifica, se limpa e se purifique deste mundo. É uma coroa que Deus quer te dar, é uma vida nova, uma vida eterna. Não troque a sua vida eterna por nada deste mundo que é passageiro. Deus tem o melhor para te dar. Mas para você receber esta vida eterna, existe um processo na vida cristã para chegarmos até lá. Paulo nos ensina a combater o bom combate de Cristo. A combater o bom combate. Paulo ensina que o atleta, ele se esforça para conseguir vencer. Ele diz que todos disputam, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. É lutar, meu ouvinte. Para conseguir a vida eterna é com esforço, com luta. E Paulo escreve aos Hebreus: até agora não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. A luta contra o pecado, ela exige um esforço. É como uma pessoa viciada no cigarro que deixa de fumar. Ela vai ter que sacrificar a sua vida. Ela vai ter que lutar contra a sua vontade da carne, para que ela possa vencer este corpo que deseja o mal. É luta constante, meu amado e amada do Senhor. Pela vida eterna, vale a pena pagar o preço. E o que Deus quer de nós é perseverança. Quando Deus prometeu para Josué, para o povo de Israel, a terra prometida, a terra de Canaã, que mana leite e mel, Ele não prometeu que seria fácil. Tinha que lutar contra os gigantes naquela cidade. Era um combate constante naquele tempo, era guerra mesmo. Hoje não é assim, hoje a nossa luta é contra os demônios. Mas naquele tempo a guerra era real realmente. Tinha que enfrentar os inimigos
os midianitas, os amalequitas, mas para vencer esses inimigos, tinha que estar andando com Deus, conforme Deus quer. Uma vida santificada, uma vida de constante oração, para poder vencer e entrar e tomar posse daquela terra que Deus tinha prometido para Josué. E foram conquistando as terras aos poucos, mas chegaram uma vez uma cidade chamada Ai, pequenininha, e perderam a batalha nessa cidade, porque existia pecados ocultos no meio do povo de Israel. Pequenas coisas que impediram a grande vitória de Josué sobre aquela cidade, e saíram de lá derrotados. Deus não foi com eles. Era apenas uma capa babilônica que um deles tinha pegado. Uma capa babilônica. Alguns ouros que estavam enterrados debaixo da tenda de Acã. Pequenas coisas que impediram que Josué vencesse a cidade de Ai. E Deus falou para Josué: Josué, você não está vendo que tem pecado no meio de vós aí, que eu não vou com vocês? E quando Deus não vai conosco, a gente fracassa. Quando Deus não vai conosco, a gente fracassa. E Deus só anda quando você estiver de acordo com a sua vontade. Nos profetas está escrito: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para andar com Deus, você tem que estar de acordo com a sua vontade, com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. E o Senhor Jesus disse que os mandamentos, lá em João está escrito que os mandamentos de Deus não são penosos, não são tão pesarosos, tão pesados. Jesus disse que o jugo dele é suave. Tem um jugo? Tem, mas é suave. Não é pesado como o mundo. O pecado ele escraviza, o mundo escraviza. Mas quando você vem para o reino de Deus, torna-se diferente. Tudo é diferente. Tem lutas? Tem. Nós estamos na terra aqui para lutar contra os principados e potestades, como o apóstolo Paulo escreveu. Mas a certeza da vitória é que andamos com Deus. Quando não temos uma vida de pecado, quando temos uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com a igreja, Deus nos faz vitoriosos. Mas se nos prendemos com as coisas deste mundo, se nos atermos ao mundo, as coisas temporais, aí não teremos como ter vitória. E o que Deus quer dar para a gente é a vida eterna. É um corpo incorruptível, um corpo de anjo. Imagina a alegria no céu. Imagina todo o sofrimento desse mundo e você trocar este mundo passageiro e abraçar a vida eterna com Cristo. Imagina naquele dia, quando o Senhor Jesus aparecer entre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, e enviará os seus anjos para levar a sua igreja, o seu povo, que estão aqui nesta terra. Vale a pena lutar, resistir até o sangue, combater o bom combate da fé, perseverar, lutar, para poder chegar aos céus naquele dia. O povo de Israel, para poder entrar na terra de Canaã, foram com lutas, com muito esforço. Era uma guerra constante. Eles tinham que estar armados com a espada, com a couraça da justiça. Qual é a couraça da justiça? É tendo uma vida santificada diante de Deus. Só que aquele dia se descuidaram, Acã acabou cobiçando o que não deveria ter cobiçado, e escondeu a capa babilônica e os ouros que ele tinha pegado debaixo da sua tenda. Aí ele tirou a couraça da justiça, e o povo de Israel perdeu a guerra naquele dia para a cidade de Ai. Por isso que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, para tomarmos a armadura de Deus, a couraça da justiça, praticar a palavra de Deus. É o capacete da salvação. Qual que é esse capacete da salvação? É ter a mente limpa, é ter a mente purificada pela palavra de Deus, renovada, transformado, limpo. É nos encher
das coisas do alto, é buscar as coisas que são de cima, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. É usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como o Senhor Jesus usou a espada do Espírito contra o diabo no deserto, que ofereceu para ele pedras para transformar em pães. Jesus tinha o poder de fazer aquilo, mas Jesus estava fazendo a vontade do Pai, não a sua. Ele não comeu. Ele ficou 40 dias sem comer, mas ele fez a vontade do Pai, dizendo para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a obediência que Deus nos manda fazer. É obedecer a Deus que Jesus quis nos dizer, quis nos ensinar, que o pão satisfaz apenas esta carne corruptível, mas a obediência, ela leva a vida eterna. A obediência leva a submissão a Deus e no final ele nos coroará com a vida eterna. E o diabo foi mais uma vez tentar Jesus, oferecendo que ele pulasse daquele precipício, que ele tentasse a Deus, usando o Salmo 91. Atira-te daqui abaixo, que Deus vai enviar os seus anjos. Deus não vai enviar os anjos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou a mesma palavra contra o diabo e venceu. Usou a espada do Espírito contra Satanás e venceu. Porque nós não podemos tentar a Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas o tentar, que quer dizer, é eu pular de cima de uma ponte, num viaduto, e achando que Deus vai lá enviar os seus anjos para me guardar. Ou andar numa estrada, num automóvel, a 150 por hora, 160, achando que o anjo de Deus vai estar do meu lado e não vai. Porque se eu não respeitar a placa da estrada, tampouco Deus vai enviar seus anjos para me socorrer. E Jesus venceu o diabo pela palavra de Deus. E mais uma vez o inimigo levou no pináculo do templo, no lugar bem alto, e ofereceu todas as riquezas e os reinos deste mundo. Se apenas Jesus se dobrasse diante do diabo. E Jesus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus, diabo, e só a Ele servirás. Quando passamos a servir a Deus, obedecendo a sua palavra, você pode ter certeza da vitória na sua vida que vem, porque Deus abençoa aquele que obedece a sua palavra. E Jesus saiu do deserto como vencedor e passou a anunciar o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus saiu fortalecido, imbatível, e onde o Senhor Jesus andava, arrastava multidões. Deus era com ele, porque ele fazia o bem. Jesus, aonde ele estava, ele não tinha aparência, ele não era um Dom Juan, ele não tinha formosura, não era atrativa a sua beleza, como diz Isaías 53, mas a presença do rei estava ali, ainda que um dia entrou pelas portas daquela cidade, entrou montadinho num jumento, jogava as palmeiras no chão, e ele em cima de um jumentinho, entrou o Rei dos Reis pelas portas de Jerusalém, humilde como o Senhor Jesus foi, humilde e manso, e ele foi aplaudido, porque o rei estava entrando pelas portas, ainda que com as palmeiras, em cima de um jumentinho. Jesus deixou todo o céu por nós, deixou o seu reino de glória, porque Deus, ele ia acabar com toda esta terra, com todos os habitantes da terra por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus se ofereceu para nos salvar. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor Jesus entrou montado no jumentinho, e aonde ele ia, ele fazia o bem, ele curava os enfermos. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, fazia as coisas maravilhosas. Quantos cegos que não havia naquela época, quantos leprosos, pessoas com as vidas perdidas. E Jesus dava vida novamente. Jesus curava.
ressuscitava mortos e fazia o bem a todos. Sustentou com o pão, multiplicou os pães e os peixes. Diz que Jesus se compadeceu daquela multidão que já estava 3 dias sem comer. Ele teve misericórdia daquele povo e sustentou com o pão e com o peixe, mostrando que Ele cuida de nós. Ainda que Ele deixou o povo ficar 3 dias sem comer. Sabe por que Ele fez isso? Para ensinar que a sua presença nos sustenta. Porque como pode ficar 3 dias sem comer? E ficaram 3 dias sem comer na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Mas como o povo não tinha tanta fé como teve Moisés, Ele multiplicou os pães e os peixes, e comeram, e sobrou tantos pães e peixes, e recolheram os 12 cestos cheios. Ainda que aquele povo, se tivesse mais fé como Moisés teve, eles poderiam ficar mais tempo sem comer. Mas Jesus viu que a fé deles estava desfalecida e multiplicou os pães e os peixes para que eles não desfalecessem no seu caminho. Mostra que a presença de Deus nos sustenta. A presença de Deus sustentou a Moisés 40 dias e 40 noites sem água e sem pão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Se você crê nesta palavra, que é de Deus, não é minha. Se você ama a Jesus, se você ama a Deus, você guarda esta palavra, as palavras de Deus. Combata o bom combate. Não deixa o ladrão roubar a tua coroa, a tua vida. Não deixa. Satanás já está condenado. É o lago de fogo e enxofre. Para o diabo e seus anjos. Porque se rebelou contra Deus. Porque no céu ele falou no seu pensamento que queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Mas Deus o expulsou do céu. Por causa da soberba do diabo. A soberba fez com que ele viesse a cair. Como diz em Provérbios, a soberba antecipa a queda. Nunca seja soberbo. Seja como uma criança, como Jesus disse. Que nós sejamos como uma criança. Que jamais venha soberba em nossos corações. Que jamais sejamos grandes, mas sejamos sempre pequenos. Porque um dia tentaram ser grande, fizeram uma torre chamada Babel, e Deus confundiu as línguas para que não fossem famosos eles. E Deus abate a soberba do homem, porque somente a glória somente pertence a Deus. A glória e o louvor pertencem somente a Deus. A Ele toda a glória, e ao Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus disse para os saduceus, vocês estão enganados. Na ressurreição não vai ser desse jeito, não vai haver mais casamento. O casamento vai ser com a igreja. As bodas nos céus. Vai ser Jesus o noivo e a igreja a noiva. Jesus chama os servos de Deus aqui na terra de noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro. Então vai ser diferente. Vai ser um casamento diferente. Não vai ser como aqui na terra, homem com mulher, sexo, homem e mulher. Não vai ter essa vida mais. Vida sexual, família, filhos. Lá vai ser diferente. A noiva de Cristo somos nós, a igreja do Senhor. E Ele, Jesus, é o noivo. Então vai ser as bodas do Cordeiro no céu. E os saduceus não compreendiam isso. Eles achavam que ia ser do mesmo jeito. E não vai ser. Lá vai ser diferente. Lá não vai ter mais choro. Não vai ter mais dificuldades. Não vai ter mais enfado, nem canseira, nem dor, nem ódio, nem mágoa, nem rancor. Mas lá vai ser alegria eterna.
Jesus disse que quando a mulher está para dar luz a um filho, ela sente dores por causa do parto. Mas quando nasce o menino, foi tudo embora. Ela se esquece da dor, pela alegria de ver o menino nascido. Quando nós estivermos junto com o Senhor Jesus, a gente não vai lembrar dessa grande tribulação deste mundo. A gente não vai lembrar dos sofrimentos, das dores, enfermidades, perseguições, escassez. A gente vai esquecer de todo o sofrimento deste mundo, porque Deus tem coisas grandes para nós. É coisas maravilhosas. Vale a pena você pagar o preço. Vale a pena você abrir mão, renunciar. Jesus diz que aquele que deixar tudo por amor dele, ele vai dar 100 vezes mais nesta vida, com perseguições, e no fim a vida eterna. Vale a pena você deixar este vício. Talvez hoje você seja um fumante, que fuma 2, 3 maços por dia, e não para, né? Não consegue parar, é um atrás do outro. Deixa este vício por Jesus. Deixa esse hábito que não vai te levar a nada, vai te causar uma doença. Deixa ele por Jesus. Deixa o álcool, a bebida alcoólica, as drogas, por Jesus Cristo. Troque. Seja inteligente. Troca esses vícios deste mundo por ser servo do Senhor Jesus. Entrega a sua vida a Ele e Ele vai te guiar. E a recompensa Ele vai te dar no final da sua vida. Você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que valeu a pena ouvir a voz de Deus. Jesus está por vir. Ele está próximo. Um dia Ele vai vir entre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, e vai enviar os seus anjos para colher, para levar o seu povo. Se prepare, povo de Deus. Se prepare, igreja do Senhor. Jesus está voltando. Nós precisamos nos santificar nesta terra, fazer a vontade do Pai, rejeitar as obras infrutíferas das trevas, detestai até a roupa manchada pela carne, como diz Judas. Obedecer à voz do Senhor, porque Jesus pagou um preço muito alto. Ele deu o seu sangue por nós, derramado na cruz do Calvário. Todo o seu sangue escorreu naquela cruz até o chão. O Filho de Deus pagou um preço muito alto. Ele deu a vida por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele foi humilhado por nós. Ele foi chicoteado por nós. Ele foi esbofeteado por nós, cuspido, humilhado. Ele deixou toda a sua glória no céu e se fez homem mortal como nós, por um pouco de tempo menor que os anjos. Menor porque ele se fez homem mortal como nós, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele não desistiu, ele foi até o fim, como um cordeiro que vai para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Ele foi espancado, ferido, humilhado, mas ele foi até o fim. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus nas alturas. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todos os nomes, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E depois de ressuscitado, certa vez o Senhor Jesus apareceu na praia, e os discípulos estavam pescando, e Jesus preparou ali o pão e o peixe, assado na brasa. Que maravilhoso Deus! Que maravilhoso Senhor Jesus! E ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele pergunta para você: você ama Jesus? Você o ama?
Guarde a palavra do Senhor. Guarde a palavra do Senhor Jesus. Sirva a Deus hoje, nesta vida. E no final Ele vai te recompensar. Abra mão deste mundo, das coisas deste mundo que nunca tem fim. É um programa atrás do outro para manter a pessoa presa e prende a atenção da pessoa o tempo todo. Prende e a pessoa não consegue sair. E não edifica nada na nossa vida. Mas quando a gente faz a vontade do Pai, nós somos edificados pela presença de Deus, pelas virtudes do Espírito Santo, pelo poder da sua palavra. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe, mas para você receber, tem que clamar ao Senhor Jesus. Busca Deus como um tesouro escondido. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, vai ser achado por Ele. Busque a Deus. Busque Ele enquanto é tempo. Um tesouro Ele tem para nos dar. Um corpo incorruptível, como o de anjo. Ele diz que na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos que estão nos céus. Nós seremos como os anjos. Diferente, né? Bem diferente deste mundo. Faz um concerto com o nosso Deus hoje. Ele te faz um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Tem espaço para o Senhor Jesus entrar dentro do seu coração? Abra o teu coração para Jesus nesta hora. Receba Jesus dentro do seu coração. Confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E arrependa dos seus pecados e deixa que você vai alcançar do Senhor Jesus misericórdia. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, entrego estas vidas em Tuas mãos, Senhor. É o Senhor que nos liberta, que nos salva. Senhor Jesus, toma nas Tuas mãos estas vidas que estão ouvindo a Tua palavra, que ainda não conhecem a Ti, Jesus. Salva, Senhor Jesus, por amor do Teu nome. Toma nas Tuas mãos estas vidas e liberta de todo mal. Pai Santo que estás nos céus, eu entrego a Ti estas almas, Senhor. E peço, meu Deus, a Tua misericórdia, a Tua mão de poder. Ó Deus, Deus de Israel, faz a obra, meu Pai, pelo amor do Teu santo nome, Deus. Pelo amor do Teu santo nome, Senhor. Abençoa estas almas que estão ouvindo, meu Pai, esta oração. E liberta, Senhor, de todo mal, dos vícios, meu Deus, das dificuldades, ó Senhor. Meu Deus, por amor do Teu santo nome. Talvez esta pessoa tenha dificuldade, meu Pai, em se livrar de algum vício. Mas o Senhor diz que aquele que creu e que recebeu Jesus como Salvador, o Senhor deu o poder para serem feitos filhos de Deus. Meu Deus, eu te peço, dá poder, meu Pai, para que essa pessoa venha se libertar desses vícios, para que esta pessoa seja liberta, meu Pai, deste mundo. Renova as suas mentes, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, estas vidas e abra os seus olhos, meu Pai, para que venha contemplar as maravilhas da Tua lei. Deus de Israel, estes são filhos Teus também, meu Pai. São filhos da promessa que o Senhor fez para Abraão, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Conheça estes Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, toca em cada um que está ouvindo esta oração, Senhor. Liberta, meu Pai, de todo mal. Liberta, Senhor, deste mundo corrupto e caído. Deus de Israel. Ó Deus, faz obras no meio do Seu povo, Senhor. Liberta, meu Pai, dos pecados, meu Deus, das enfermidades da alma, Senhor. Alcança, Senhor, estas vidas. Ó Deus, lembra daqueles que estão presos, Senhor. Deus de Israel, os que estão nos hospitais, meu Pai,
que estão sofrendo nesta hora. Envia os teus anjos, meu Pai, para socorrer estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.